Homeisterpik. É isso? Me desculpe a pronúncia, professor. É, tá bem, é difícil de dizer mesmo, Hofmeisterpech, mas tá tudo bem, não tem problema. Então, boa tarde a todos os colegas. Eu me chamo Wellington e nós, juntamente aqui com o professor Roberto Hofmeister-Pi, iremos apresentar então os resultados da nossa pesquisa com relação a São Boaventura, onde nós iremos falar sobre os pressupostos epistêmicos de São Boaventura, num tangente mais nesse primeiro estudo, no que fala, logicamente, a escola franciscana em Alexandre de Hales. O núcleo central desse nosso estudo vai girar em torno justamente da percepção tida por Alexandre de Hales da base metafísica para a teologia, e essa como sendo uma doutrina sagrada que ele mesmo denomina como sendo sabedoria. Essa doutrina sagrada exige, segundo Hales, uma narrativa nos moldes da razão, sendo esses possuidores de um embasamento fundamental, assim dizendo que Hales vai chamar, naturalmente, como sendo metafísico. Hales não vai apresentar um sistema metafísico meramente repetitivo, e mais sim detentor de hipóteses metafísicas que seguem em direção dos transcendentais, sendo que esses, para a escola e a tradição franciscana, é um caminho muito promissor para a razão em direção a Deus. Mas poderíamos perguntar naturalmente por qual motivo eles são tão promissores assim para a tradição e a escola franciscana. E Hales vai argumentar porque a metafísica traz justamente essas hipóteses transcendentais, que nós vamos mais tarde argumentar que esses transcendentais são o unum, o verum e o bonum, que vai buscar justamente o seu fim último, o seu saber, a contemplação daquela verdade na totalidade das coisas, ou seja, ele vai buscar uma ordem causal, a causa de todas as coisas, que Hales vai afirmar como sendo Deus. Ele tem o papel, portanto, de conhecer a causa das causas, o ens e quanto ens, que esteja no fundamento de toda a criatura existente. Assim elaborada essa ordem causal, há a formulação desses transcendentais, como comentei anteriormente, que se constituem no uno, no verum e no bonum, que por meio dessa definição do ens e quanto ens, que por ser em si mesmo é absoluto, e por ser absoluto, o ser unum, é indiviso, o ser verdadeiro, o verum, atribuem indivisão entre o sujeito e essência, o ser bom, o bonum, acrescenta os dois à indivisão, da realização da possibilidade, da possibilia do sujeito. Atribui-se, por exemplo, ao poder de Deus a ideia de que, por ser em si mesmo, ele é absoluto, ele é ilimitado. O único limite que há em Deus é enquanto a contingência da sua manifestação, seu exercício na história. Aqui há a categoria do ser unum, que se liga aos transcendentais, e a causalidade eficiente de Deus, ideia de causa das causas. Da vontade de Deus, então, faz-se alusão às consequências anteriores, onde o poder de Deus é relacionado à ideia do unum e causa das causas. A ciência de Deus é associada à ideia do verum, e a causalidade exemplar, transcendência de todos os outros seres. E por fim, a ideia de vontade divina é ligada ao bonum e à causa final, isto é, a realização da possibilidade do sujeito. Tem-se nessa última determinação uma perspectiva teológica que visa atribuir certo sentido aos atributos metafísicos de ser enquanto ser, que eu acabei de elucidar. Descartes é apenas uma breve alocução, dado o tempo limite dessa nossa comunicação, e nota-se que nesta breve explanação sobre essa teoria metafísica de Hales, nota-se a indispensável importância desse sistema metafísico teológico para a escola e a tradição franciscana, no que vai ser desenrolado também na nossa pesquisa e durante a história da própria tradição ocidental, durante a escolástica,
e também bem como na própria teoria de São Boaventura, que vai ser depois matéria do próximo estudo. Além disso, dado o período da eminente proeza intelectual de Alexandre de Hales, depois São Boaventura e tantos outros escolásticos, e também da máxima orientativa da escolástica, a saber que fides quaerens intellectum, e nós podemos confirmar que é uma falácia comum crer naquela proposição de que na Idade Média é uma época de que se priva o conhecimento da razão e que nós não temos conhecimento, nós apenas temos uma fé e que nós não temos nenhum outro meio de conhecimento a não ser o conhecimento obtido por meio da iluminação divina. Então, por hora, da minha parte, esta é a primeira parte da explicação e eu passo então a palavra para o professor Roberto Pi. Eu convido para que ele então dê a sua contribuição. Professor Roberto. Então, Wellington, obrigado pela primeira parte da exposição. É importante dizer para os colegas que nos escutam que o contexto dessa pesquisa é a compreensão do desenvolvimento da metafísica na escola franciscana, evidentemente no século XIII. Desde o começo da escola franciscana, e particularmente com Alexandre de Hales e a sua cátedra na Universidade de Paris, até aproximadamente João Duns Scotus. Essa é uma temática importante e pouco investigada, porque ela combina a seguinte hipótese de pesquisa. Especialmente com João Duns Scotus, no final do século XIII, a metafísica ganha decididamente o entendimento de uma ciência dos transcendentais. O que é uma ciência dos transcendentais? É uma ciência que defende a existência de conceitos reais que não se limitam às categorias aristotélicas. Naturalmente, a metafísica aristotélica, em última instância, sugere que o objeto da metafísica é a substância, que consegue uma perspectiva de unificação do modo múltiplo de dizer o ser. Há um problema filosófico importante aqui, sobretudo quando se entende que a totalidade da realidade, com todas as diferentes coisas que a realidade contém, ela contém Deus, e Deus, naturalmente, não apenas é um ente, mas é um ente fundamental para a realidade. A pergunta por detrás dessa tradição da metafísica é: existe, no entanto, um aparato conceitual que pode eventualmente ser apresentado na forma de ciência, na base de conceitos que são reais e, portanto, metafísicos, mas não são determinados ao escopo das categorias. A hipótese da ciência dos transcendentais é uma hipótese que os filósofos medievais, especialmente a partir da terceira década do século XIV, começam a considerar, e Alexandre de Hales tem um papel importante nisso. A primeira figura que fez uma contribuição importante para os conceitos transcendentais foi Philippe o Chanceler, que na verdade foi o mestre Philippe, mas que recebeu esse nome em função de ter sido chanceler da Universidade de Paris. E a sua contribuição estava muito focada numa obra chamada Suma sobre o Bem, Summa de Bonum. Alexandre de Hales, que virtualmente se torna franciscano e com isso lega aos franciscanos uma cátedra na Universidade de Paris, em torno da qual os franciscanos, em 1219, tinham criado um studium, recebe muito de Philippe o Chanceler, mas também adiciona. O Wellington e eu estamos muito interessados nessas adições. Philippe o Chanceler tinha sugerido que os conceitos reais mais fundamentais são o conceito de ente e os seus atributos convertíveis. E tinha procurado explicar o conceito de ente e os seus atributos convertíveis na base da ideia da indivisão. O ente é o primeiro transcendental, numa total indeterminação. Ele tem, no entanto, por assim dizer, notificações que lhe acrescentam algum tipo de conteúdo. Chanceler explicou o conceito de unidade, verdade e bondade, sobretudo pelo esquema da negação. A unidade diz sobre o ente que tudo o que é ente não é dividido, no sentido de não ser múltiplo e ser diferente de outra coisa. A verdade diz uma indivisão porque ela diz a indivisão entre ser e essência.
E o bem também diz uma indivisão, porque diz a indivisão entre ser e o ato de realização da potência que indica o grau de perfeição de alguma coisa. Alexandre de Sales recebe essa tradição, que está baseada em certa medida na tradição agostiniana, neoplatônica, uma vez que a recepção de Aristóteles ainda é modesta em Paris, mas ele acrescenta esquemas importantes, especialmente a abordagem do conceito de ente e dos seus atributos convertíveis no seu gênero próprio. O unum é uma propriedade absoluta, o verdadeiro e o bem são propriedades relacionais. Dizem uma aptidão ao conhecimento, dizem uma aptidão à vontade ou um ordenamento ao bem. Mas Alexandre de Sales também fez várias especulações sobretudo sobre as propriedades transcendentais convertíveis, especialmente no sentido de perceber que elas têm uma disposição, esses conceitos apresentam uma determinação com respeito à causalidade divina. Assim, pela causa eficiente do Pai, na pessoa da Trindade, o Uno indica a unidade ou a não contraditoriedade de tudo o que é feito como efeito da causa eficiente. O verdadeiro apresenta uma relação com a causa exemplar, que é o Filho, no sentido da inteligibilidade e da conhecibilidade. O bem apresenta, em última instância, esse ordenamento final ao bem absoluto que é Deus. O Alexandre, portanto, incorpora uma especulação trinitária em termos de sentidos do ente e das suas propriedades em função dos aspectos da causalidade divina. E ainda, além disso, Alexandre de Sales relaciona os conceitos transcendentais a disposições relativas ao ser que se encontram na alma. Se existe na alma, portanto, um ordenamento ao conhecimento chamado memória, tudo o que é objeto da memória é indiviso e não contraditório. Se existe na alma inteligência, tudo o que a alma intelige, em última instância, tem a característica da conhecibilidade, que é o verum. E se existe na alma um ordenamento pela vontade ao bem, isso indica essa unidade entre ato e potência e, portanto, intrínseca perfeição em tudo que é ente e, portanto, tudo que é ente pode ser objeto de valor, o sentido do bonum metafísico como perfeição intrínseca. Em resumo, nós estamos explorando uma outra hipótese da história da metafísica, que é particularmente importante para pôr no pensamento com conceitos reais a realidade como um todo, com um interesse específico na realidade divina. Essa tradição é a tradição da metafísica como ciência dos conceitos transcendentais, que não se opõe, mas difere da história da metafísica como ciência da substância. Alexandre de Sales é o primeiro capítulo da ciência dos transcendentais na escola franciscana. O segundo capítulo, que foi anunciado pelo Wellington, é Boaventura. Se nós tivermos tempo, queremos percorrer essa história até João Duns Scotus. Em resumo, esse é o esquema da nossa pesquisa.